brincadeira, logo agora, né? Tudo para ajudar. Ainda bem que o Luiz aí é do meio, né? Isso ajuda muito, né? A questão da segurança tem sido uma das pautas mais presentes nos meios de comunicação nos últimos tempos. O governador Alckmin anunciou recentemente medidas para melhorar o armamento da Polícia Militar e aumentar o efetivo nas ruas. A Polícia Civil também está preocupada com o problema. O trabalho deste órgão muitas vezes não é visto, mas é a Polícia Civil quem investiga os crimes e trata de elucidar as razões e autores de atos de violência contra a vida e o patrimônio. Recentemente, a seccional de Limeira, que comanda as delegacias de Leme, recebeu um novo comandante na pessoa do delegado Aparecido Capello, que assumiu, prometendo intensificar o trabalho de investigação e equipar melhor as delegacias. E para conversar conosco sobre o trabalho da Polícia Civil, o delegado titular de Leme, Dr. João Batista Dias da Costa. Ele vai falar como andam as investigações criminais em Leme, que dificuldades tem enfrentado e quais são as perspectivas com o novo comando seccional. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Fique ligado, é um instante só. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje recebendo o delegado titular de nossa cidade, o Dr. João Batista Dias da Costa, ele que dirige a Polícia Civil aqui em nosso município. Doutor João, muito obrigado pela presença, é uma satisfação recebê-lo aqui no Leme Notícias. Muito obrigado, a satisfação é nossa aqui em prestar os esclarecimentos necessários. Doutor João, vamos fazer para começar a nossa conversa aqui, porque muita gente às vezes desconhece, até como nós dissemos na abertura do programa, o trabalho da Polícia Civil em função de que estão mais acostumados com a militar, que está por todos os cantos da cidade, para cá e para lá, enfim, tem um pouco mais de contato com os policiais militares. Como é que é o trabalho da Civil e, por consequente, o trabalho da militar? Pois não. A Polícia Civil, ela diz respeito principalmente à parte judiciária, não é? E a Polícia Militar, à parte preventiva. Ou seja, de uma maneira geral, a Polícia Militar age antes do crime acontecer. É a polícia ostensiva, a polícia que está com farda na rua. Isso de uma maneira geral. Sim. Ela atende a ocorrência, né? Lavra a ocorrência no seu plantão e leva para a Polícia Civil, que por sua vez é elaborado o boletim de ocorrência, daí, dependendo do caso, é feito os exames técnicos periciais, instaurado o inquérito e vai para o fórum para denúncia e consequente sentença. Já a Polícia Civil, como já disse, sua função principal é polícia judiciária. E com respeito à polícia de rua, ela age normalmente depois que o fato acontece. Aconteceu, vai para a delegacia, faz o BO e faz. E naqueles casos de autoria desconhecida,
em que a investigação no sentido de esclarecer. Aliás, nós temos tido um índice relativamente bom de esclarecimento esse ano. Doutor João, com relação a essa questão do BO, as pessoas, quando acontece alguma coisa, é comum eles ligarem no 190, que é o telefone da Polícia Militar. A pessoa poderia, por exemplo, ligar para a Polícia Civil, dependendo do caso? Ela não sabe muito bem para quem se dirigir. Eu vou ligar para a delegacia. O certo... O que acontece nesse caso? A Polícia Civil também toma aí as providências necessárias? Tomaria, sim, mas na verdade, como a Polícia Civil atende a rua, a sua função, ou melhor dizendo, a militar, sua função principal é atender a rua, o ideal é ligar primeiro para o 190. Militar, sim. Não é? Principalmente numa ocorrência corriqueira, sim, em que haja necessidade de uma viatura se deslocar até o local. Certo. Não é? Evidentemente, num caso mais sério, ligue para o que encontrar primeiro. Sim. Não é? Ou 190 dos plantões, ou 571-4364, que é o nosso plantão. Da Polícia Civil. Isso das 18 às 8h30 da manhã, sábados, domingos e feriados. Porque no expediente normal, temos o primeiro DP, temos o segundo DP e temos a DDM, que cada qual funciona na sua área geográfica. Correto. Inclusive, nós já recebemos aqui a doutora Adriana para falar da DDM. Pois não. Mas, doutor João, e essa história que muito se comenta em relação à união das duas polícias? Qual é o seu entendimento a respeito disso? O meu entendimento a respeito é que, sem dúvida, eu acho que vai haver benefício. Sim. Não é? Embora, de antemão, como toda novidade, Causa pode ter, certo... não é? Mas trará consequências benéficas. Essa propositura está caminhando ou não se fala mais nisso? Não, se fala. Eu acho que não é coisa para já, mas há uma tendência de unificação. Mesmo porque nós teremos um só comando. Sim. Com isso, ao invés de se fazer duas ocorrências, porque atualmente 80% dos casos se faz duas ocorrências. Uma na militar e uma na civil. Isso. Não é? Principalmente aqueles casos que dependem de instauração de inquérito policial. Sim. Eu diria de que 70% a 80% são feitas duas ocorrências. Mas é um trabalho duplo aí. Duplo, né? Diminuiria isso aí. E por outro lado também, nós teríamos um rádio só para atender. Não é? Ao invés de ter dois rádios para ter um meio de comunicação, teria um meio de comunicação unificado. São benefícios, evidentemente. Eu acho que teria também um corpo policial fardado e um corpo policial civil. A tendência moderna é essa, mais cedo ou mais tarde. O senhor tem experiência de outros países que funcionam essa união aí? Não tenho. Não tenho, mas eu não posso licitar nomes do momento. Sim. Mas alguns países já existem. E a coisa deve funcionar. Deve funcionar. É claro, como eu falei, de início, né, vai haver resistências aí, sem dúvida, né? Sim. Sem dúvida. Mas a tendência normal é funcionar com um comando só. A gente, em outras oportunidades que a gente conversou, doutor, principalmente em relação à questão de pessoal, a questão de viaturas, enfim, de condições para que a Polícia Civil pudesse desenvolver o seu trabalho a contento. E a gente sabe das dificuldades, as coisas não mudam da noite para o dia. Como é que anda esse aspecto, principalmente relacionado ao governo do Estado? Claro. Evidentemente, nós estamos vivendo um momento aí, no que diz respeito ao aspecto econômico, difícil. Difícil, sim. Não é só no campo da segurança, é sabido, isso é sabido. Mas nós estamos relativamente bem de viatura, de uma maneira geral. Sim. A nossa deficiência ainda é com relação a investigadores. Certo. Evidentemente, procura se superar isso com boa vontade e com trabalho. Aqui em Leme, nós estamos com quantos funcionários nessa área de investigação? Temos 8 funcionários. 8 funcionários. Precisaria, no mínimo, o dobro, mais ou menos, ou não? Seria, claro. Que vier, bem-vindo. É bem-vindo. Como é que funciona, doutor, essa questão da solicitação de funcionários? É lógico que essas pessoas prestam concurso, né? Até parece que recentemente houve um concurso relacionado a isso. E depois é distribuído conforme a solicitação dos delegados ou é o bel prazer da direção geral da polícia?
Na verdade, esses concursos normalmente ocorrem de ano em ano. Né? Um concurso sempre demora. Tem a prova inicial, depois tem o exame psicotécnico, tem a chamada para a academia. Existe um prazo para ficar na academia fazendo a escola. Depois eles são distribuídos. No nosso caso aqui, nós temos a seccional, a quem somos subordinados diretamente, e por sua vez a seccional ao DEINTA em Campinas. Sim. Né? Os aprovados é o DEINTA que passa para as seccionais, e as seccionais, por sua vez, distribuem as respectivas delegacias. Isso conforme a solicitação? Eu acho que é mais conforme a disponibilidade de gente. Não. Mas o senhor nunca teve uma surpresa assim, doutor João, eu estou com 4 investigadores aqui, o senhor quer comando para o senhor? Isso aí não acontece. Eu acho que em lugar nenhum. Não é só no campo da segurança, não é? Mas tem vindo, evidentemente, mas a verdade é que precisamos de mais. De mais policiais, principalmente nessa questão das investigações. Doutor, com relação ao primeiro distrito, o segundo, a delegacia da mulher, o trabalho desses seus companheiros, vamos dizer assim, desses outros delegados aí à frente dessas delegacias. Doutor Tadeu do primeiro DP, doutor Adriano da DDM e o doutor Edgar do segundo DP. Edgar. Não é? Eles têm desenvolvido muito bem o trabalho deles, há um entrosamento muito bom com referência às autoridades e os funcionários e o público, né? A gente prima pelo atendimento ao público. Às vezes não se faz aquilo que ele mereceria, mas pelo menos você dando um bom atendimento e se colocando à disposição já é grande coisa. Quem não gosta de ser bem atendido? Bem atendido, né? Não é? Por outro lado, existe um relacionamento muito bom com a PM, principalmente com o comandante da PM, o capitão Eduílio, né? E há um entrosamento aí, isso tudo faz com que se produza, né? Que o serviço corra de uma maneira mais solta. Esse entrosamento, lógico, é importantíssimo, mas existem algumas situações em que há um certo jogo de vaidade aí entre o comando militar e o comando civil, da Polícia Civil. Em algumas localidades a gente já até noticiou essa informação. Sem dúvida. Como é que faz? Aí não tem jeito, um precisa do outro e cada um quer fazer por si? Como é que fica, doutor? Lamentavelmente, isso ocorre muito pouco. É evidente que normalmente não ocorre uma coincidência, não é, de tudo que se deseja, que se quer, em todos os casos. Isso é normal, não é? Até na casa da gente tem divergência. Tem as divergências. Você está entendendo? Mas normalmente se emprega o bom senso e se procura o diálogo. Aqui tem havido um bom entendimento, tem havido um bom entrosamento. Nesses outros lugares onde ocorre, vez por outra, as consequências se sabe, vem a público, né? Vem a público, lógico. E isso não leva a nada. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, nós vamos voltar já para falarmos um pouco mais a respeito da Polícia Civil e, por consequência, também esse novo comando na seccional da qual o Leme pertence. O Leme Notícias vai a um rápido intervalo e nós vamos voltar já. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando com o Dr. João Batista Dias da Costa, ele que é o delegado titular da Polícia Civil aqui em nossa cidade. Doutor João, nós falamos no bloco anterior das dificuldades, dos problemas, enfim, de um perfil de uma forma geral aí da Polícia Civil. As ocorrências mais corriqueiras são aquelas de família, furtos, pequenos furtos, mas nós tínhamos aí, algum tempo atrás, essa questão do roubo de cargas, que era um problema intrincado para a polícia, em função até de pessoas daqui da cidade ligadas a essas quadrilhas aí. Como anda essa situação? Sem dúvida alguma, houve um momento, né? O Leme tinha uma pecha aí, como tivesse assim um índice muito grande de roubo de carga. Na verdade, nunca existiu um índice tão grande de roubo de carga como se fala em Leme. Sei. Não é? É evidente, como você falou, existia e deve existir
elementos, motoristas ligados a esse tipo de crime. Mas, na verdade, o que ocorria era na extensão da via Anhanguera. Da via Anhanguera, né? Não é? Poderia ocorrer em área de Leme, em área de Arara, de Pirassununga e daí por diante, em toda a extensão da Anhanguera. Esse ano tivemos pouquíssimos casos. Uma semana passada parece que os motoristas lá queriam dar o golpe na empresa, né? Sacas de café, se não me engano. Sem dúvida alguma. Roubo em Leme mesmo, no município aqui, não se falando em Anhanguera, foram poucos ultimamente. Esse ano, eu não sei se tiver tido, eu acho que não houve roubo de carga no município, é assim que eu me lembro. Não é? Ocorreu na Anhanguera 2 aí na área. Mas na semana passada estiveram no primeiro DP, 1 ou 2 indivíduos tentando registrar um boletim de ocorrência, né? A respeito de um roubo que teria ocorrido na área ou aqui próximo. Na verdade, depois de investigações levadas a efeito pelo Dr. Tadeu, titular lá do distrito, e o seu pessoal, chegaram à conclusão que ele estava noticiando um fato criminoso, ou seja, ele estava criando um crime, porque a carga ele entregou em Goiânia, abandonou a carreta em Araras e veio registrar aqui. O que se verifica no que diz respeito, está muito comum essa prática. O motorista mancomunado com receptadores, eles entregam a carga, recebe o que é devido e depois vai registrar o boletim de ocorrência. E no caso que estamos falando, eles foram presos, o doutor Tadeu pediu a preventiva, se comunicou com Goiânia, recuperaram toda a carga foi recuperado toda a carga e prenderam todos os elementos envolvidos. Quer dizer, um belo trabalho feito pelo delegado do primeiro DP. Aliás, nós temos tido um relativo número de casos esclarecidos. O ano passado, o doutor Tadeu esclareceu uns 5 ou 6 roubos de cargas, fatos que se verificaram em outras cidades. Tem casos de Santa Cruz das Palmeiras e outras cidades aí do interior. Aquele trabalho realizado ano passado, daquela mega operação, aquilo lá deixou o pessoal um pouco mais de cabelo em pé, em função de que, não vamos mexer, que a coisa está pegando. Eu acho que sim. Funcionou aquilo lá? Foi válido, sim. De qualquer maneira, o sujeito fica, não é, mais precavido, né, com relação a essa... Porque, e esse tipo de operação é comum, pode ser solicitado para ser realizado novamente? Como é que funciona? Pode sim, mas quando houver necessidade, né? Foi um trabalho feito mais pelo capitão, pela Polícia Militar, que estava em contato com a Polícia Federal. Correto. Doutor, como é que vai agora com relação a essa mudança de comando da polícia na delegacia seccional? Saiu o doutor Gobetti, né? Doutor Gobetti, e entrou agora o doutor Capello. Aparecido Capello. O senhor conhece o doutor Capello, já tem conhecimento? Veja, esse tipo de mudança nas seccionais são comuns. São mudanças administrativas. Sei. O seccional, quando veio para cá, ele acompanhava o diretor do DEINT, o doutor Lage. Sei. O doutor Lage voltou para São Paulo, né? E ele, como morava em São Paulo e mora em São Paulo, ele preferiu também voltar. Assumiu o doutor Capello, que está vindo de São José do Rio Preto, né? Sei. E um delegado também operacional, né? Um sujeito que gosta de rua. E nós tivemos, assim, uma impressão muito boa dele, a exemplo do que ocorria com o doutor Gobetti. Muito atencioso, já tivemos uma reunião com ele, se colocou à disposição, colocou a seccional à nossa disposição, já nos ofereceu gente. Logo teremos operações aí com o pessoal da seccional. Então essas mudanças, às vezes, elas vêm para bem. Sempre um novo estímulo. Novo estímulo, né? Sem dúvida. Essa questão do seccional, o relacionamento é importantíssimo, o bom relacionamento, né? Porque através dele é que se consegue aí os melhoramentos. Sem dúvida. Ele é um sujeito de um relacionamento, uma pessoa fácil de se relacionar, um homem muito humilde que gosta de polícia, né? E que se colocou à disposição. Eu acho que saiu um delegado muito bom, mas assumiu um outro também que gosta de polícia e que quer trabalhar. É muito bom quando isso ocorre. Nós tivemos aí, a produção está me lembrando ali, doutor, arrombamentos, roubos, enfim. O que a polícia tem, evidentemente,
orientado no sentido de se precaver esse tipo de delito aí. O que tem de arrombamento de casa, roubo de furto de veículos, aparelhos de som, essa coisa toda, é uma brigaiada. Todo dia nós temos qualquer informação a respeito. Sem dúvida. Aliás, eu falo sempre, o crime cresce a cada dia que passa. Aumenta a população, aumenta o crime. A história tem demonstrado isso. Eu costumo dizer que a polícia não vai resolver todos os problemas, porque se a gente for pensar só em termos de polícia, evidentemente tem que cumprir a parte que ele compete. Vai chegar o dia que nós vamos ter para cada cidadão um policial. Uma coisa muito importante também é a parte social da coisa. Essas crianças que estão crescendo aí sem estudo, é a desagregação social, é a fome em si, é a falta de emprego, é a distribuição de renda. Eu acho que tudo isso tem influência no contexto. Os furtos ocorrem. Aliás, nós estamos passando por uma fase até muito boa, que diminuiu bastante. Eu não tenho dados estatísticos precisos aqui, mas no mês de janeiro e fevereiro nós tivemos um índice de esclarecimento muito bom. O ano passado, por exemplo, a região, ou a sub-região de Limeira, compreendendo Limeira e suas delegacias, teve um índice de esclarecimento de homicídio muito bom, a título de receber um elogio do diretor. De sorte que, não obstante os fatos aconteçam, está havendo, por parte da Polícia Civil e, evidentemente, por parte da Polícia Militar, uma preocupação muito grande, um trabalho muito intenso, não é? De encontro a esse tipo de crime. Porque a escola do crime ela dá diplomas rapidamente do que sem dúvida. A civil e a militar, né? Sem dúvida. Muito mais rápido o desenvolvimento. Mas nós estamos ao encontro disso aí. A polícia está agindo, está prendendo, não é? A nossa cadeia hoje tem em média 80 presos, não é? E eles vão sendo julgados. Essa história da cadeia, doutor, nós vamos continuar com essa cadeia por um bom tempo ainda. Eu acho que sim. Veja só, mesmo com a construção de um centro de ressocialização ou um centro de detenção provisória, que atualmente vem a ser construído, quer no município, quer numa cidade próxima. Ninguém quer, fala-se, diga-se de passagem, né? Essa é que é a verdade. A população não gosta muito, né? Nós vamos que ter uma cadeia para os presos provisórios. Que é justamente a função da cadeia. Sem dúvida, presos provisórios. E que os condenados sejam encaminhados para os lugares próprios que lhe dizem respeito. Não é? Nós não podemos ter a ilusão de ficarmos sem uma cadeia. A cadeia vai ser necessária para poucos presos. E eu acho que uma cadeia com poucos presos dará, evidentemente, o trabalho próprio, não trará consequências priori. Isso só vai ser aliviado quando esses presídios forem realmente construídos, conforme o próprio governador anunciou aí, né? E vem sendo construído. Vem sendo construído. Nós já temos um centro de ressocialização em Limeira, embora já esteja cheio também. Você está entendendo? Eu sou contra esse problema da desativação da cadeia, sem sabermos antes para onde vão esses presos. Senão cria uma situação desagradável aí. Não é? Você vai ficar com o preso na mão sem saber para onde vai. Mas, no momento, eu diria que a cadeia está tranquila. Graças a Deus não tivemos problemas maiores ultimamente. Muito bem dirigida pelo delegado lá, o doutor Tadeu. Não é? E os problemas ocorriam, naturalmente, ou quando vinham presos de Leme, ou melhor dizendo, de Limeira e Rio Claro. Rio Claro, que aí entupia a coisa mesmo. No momento em que ocorreu a desativação daquelas cadeias lá. Mas atualmente está indo relativamente bem, não temos maiores problemas, não obstante essa onda aí de atentados que esteja ocorrendo, há sempre uma preocupação. Doutor, nós estamos finalizando o nosso programa, eu gostaria que o senhor, a Polícia Militar é o 190 e o da Polícia Civil, o telefone é o 5... Nos plantões, ou seja, das 18 horas às 8 da manhã, 571-4364. 4364. No horário de expediente, 571-5778, segundo DP. Sei. Ou 571-2157, o primeiro DP. E 3555-1564, a DDE. A DDE.
Doutor João, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos, e nós ficamos, evidentemente, sabendo um pouco mais do trabalho da Polícia Civil e desejamos que ela possa crescer cada vez mais e funcionar como a gente realmente espera, apesar de todos os problemas, falta de pessoal, enfim. Vamos pensar no futuro, mas positivamente. Muito obrigado pela presença. Eu também quero agradecer e me colocar sempre à disposição para qualquer esclarecimento ao público que se fizer necessário. E a polícia aí continua atenta, como eu disse bem, tanto a militar como a civil. Está havendo um relativo número de casos esclarecidos e a preocupação realmente é a segurança, não é? É dar uma melhor tranquilidade à população. Muito obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. A cidade de Leme possui um hospital diferente. Nele, muita gente já foi curada, inclusive gente famosa, como os atletas do esporte brasileiro, Montanaro, Paula e Ana Moser. Não é um hospital comum. Estamos falando do Santuário Espiritual Ramatiz, um centro religioso e espiritualista onde muita gente busca solução para os problemas físicos e emocionais através da ajuda de entidades espirituais que agem por meio de médiuns que lá atuam. Para conversar conosco sobre o Santuário Ramatiz, nosso convidado de hoje é o seu fundador, o médium Valdemar Coelho. Ele vai nos contar a história do santuário, que se confunde com a história de sua própria vida, e de como funciona este centro de cura espiritual de renome internacional que fica aqui em nossa cidade. Não saia daí, o Leme Notícias, primeira edição, está começando. Fique ligado. É o Leme Notícias, primeira edição, e hoje nós vamos falar sobre o Santuário Espiritual Ramatiz. Com a gente, Valdemar Coelho, o médium Valdemar Coelho, fundador do santuário. Valdemar, muito obrigado pela sua presença. É uma honra recebê-lo aqui no Leme Notícias. Eu que agradeço, né, porque é muito válido uma divulgação dessa, porque às vezes o pessoal ele não tem o conhecimento naquilo que o santuário representa para Leme, entendeu?
Então, foi fundado pelas entidades espirituais que... Quanto tempo existe o santuário? 27 anos. 26. Como é que começou? Como que começou? Você sabe que eu tinha uma missão a cumprir, que depois eu fui saber que essa missão é dada por Deus. As pessoas ignoram porque nós somos médiuns. Então, quando Jesus disse, a um será dado o poder de ensinar, a um o poder de escrever, a um o poder de curar, um o poder da ciência e a outros o poder de fazer o milagre. Porque antes desses 27 anos você não tinha relação nenhuma com o espiritismo? Eu tinha relação, sim, faz 37 anos que sou espírita. Mas você tinha a sua vida normal, trabalhava, eu tinha posto de gasolina, né? Trabalhava, tinha empresa de transporte, eu estava bem de vida. E esse chamado aconteceu há 27 anos? Não, há 37. 27 que é o santuário. Mas você relutou até chegar no 10 anos para fundar porque eu fui preparado pela espiritualidade, eu fui em vários centros ter o conhecimento daquilo que era espiritualidade, entendeu? Então, quando eu estava preparado, eu trabalhava no centro lá em Santa Rita, no Passa Quatro, entendeu? Aí a entidade veio, vá para a nossa cidade, abra o nosso hospital espírita. Eu estava numa situação difícil, bispo, porque eu tinha perdido tudo, eu estava ao ponto de não ter o que comer. Seus negócios tinham... tinham acabado, entendeu? Eu falei, mas como? Vá que nós garantimos. Aquilo que nós vamos fazer junto será o prenúncio naquilo que a medicina fará o amanhã. Vá que nós garantimos. Entendi. Então, não é propriamente um centro espírita, é um hospital espírita. Então, que no futuro, todos os médicos aceitando Deus, aceitando a espiritualidade, eles vão fazer aquilo que nós fazemos também, entendeu? Não vai precisar mais de médicos. Os próprios médicos é que vão fazer. Entendeu? Então, aí eu comecei, entendeu? Porque eu estava... E começou lá mesmo, onde é hoje? Aí. Lá hoje. Não, eu comecei aqui na Carlos Koch. Sei. Era número 605, numa casinha. Depois o finado Bruno me emprestou ali... Bruno Lazarini, né? Exatamente. Ele me cedeu ali o albergue noturno, onde eu sento lá. Sim, ali na Adelina Aí então depois não deu certo, daí eu passei para a Praça Allan Kardec, lá em cima, que era do finado Bruno também, entendeu? Aí então depois não deu certo lá, aí então nós começamos a construção do santuário. Que é hoje o santuário. É do santuário, E depois dessa, vamos dizer assim, desse pedido para que você iniciasse, você foi com... eu não todas sei, as forças suas para fazer? Porque eu não tinha dinheiro. Eu fui envolvido numa situação, numa condição, o bispo, que aquilo ia como um trator, compreendeu? Sim. Então todo mundo ajudava, todo mundo dava um pouquinho, aquela coisa toda, compreendeu? Eu construí primeiramente o barracão, né? Sim, até tem uma coisa interessante, o finado Portela, aquele maravilhoso amigo que nós tivemos, ele me amava muito, compreendeu? Então ele me considerava como Francisco de Assis, a tua vida é que nem Francisco de Assis. Que é isso, Portela falava, imagine, eu não chego nem um dedinho de Francisco, não, a tua vida eu leio Francisco de Assis, tal, assim. Então eu nunca me esqueço que quando ele foi visitar a primeira vez o santuário, estava no barracão pronto, ele olhava perplexo, aquela coisa, ô Valdemar, ele falava assim, ô Valdemar, me diz uma coisa, como que tu construiu isso aí, quanto tempo? Eu falei, em 6 meses, mas não me diga, porque eles estavam construindo a igreja, lembra? Fazia 6 anos, né? Então, não me diga, quanto tempo? 6 meses. O que você fez, Portela? Simplesmente eu não roubei. Todo o dinheiro que dão é empregado aqui, então você sabe que vai... em cima. Cresceu rapidamente. E por que Ramatiz, Valdemar? Santuário Espiritual Ramatiz. Quando eu fui assistir uma sessão ali, que era o albergue noturno, compreendeu? Quando eu saí de lá, o Pedrosa, que era irmão do bispo, Dom Pedrosa de São Paulo, o arcebispo, ele era espírita. Então ele gostou da minha locução, da minha pregação lá. Ele falou, moço, vem cá, tal, quero oferecer um livro para você.
E ele me ofereceu Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Aí eu fui saber quem era Ramatiz. Ramatiz, ele foi contemporâneo de Jesus, Allan Kardec. Ele morou na Indochina, no século V. Ele teve nas Lemúrias, ele conta, nas Lemúrias, nas Atlântidas, na cidade, né? Então ele é um grande guru, um grande mestre. E ele que é o chefe da medicina espiritual do Ocidente. Você compreendeu? Ele é o chefe, compreendeu? Quer dizer que você, ali no santuário, não se incorpora ao Ramatiz? Não. Ele não tem condições. Não. Ele é um espírito de muita luz, então ele vibra só. Eu incorporo em mim o doutor Icauchi, que é indo-chinês, e o doutor Ludwig, que é austríaco. Que é o austríaco. São dois, né? Sei. Então, são os dois médicos que trabalham comigo. E tem mais outros médicos, que é o Luiz, compreendeu? A dona Inês e a dona Alice, que vem de Limeira, que fazem as operações também, que recebem os guias médicos dela, compreendeu? Muito bem. Agora, com relação ao início do santuário Ramatiz, a coisa tomou uma proporção tão grande que o país inteiro sabia da existência desse santuário e desse local de cura, né? Não foi só o país inteiro, foi o mundo inteiro. Porque quando foi curado o Dr. Maron, que era médico, ele escreveu um artigo no Diário de São Paulo. O antigo Diário de São Paulo. Foi. E aí a projeção foi tão grande de Leme do Ramatiz, e aí uma revista que chama Vanidade, era editada em 22 países. Da língua espanhola. Castelhana, não sei como é, língua espanhola, né? Espanhola, né? Então o mundo inteiro ficou sabendo. Né? E aí então, sabe como é que fazia? Eles mandavam carta para mim e mandavam $1. Ah, entendi. Eles mandavam $1 dentro da carta pro selo. E eu mandava, segurava o dólar e fui segurando o dólar. Então chegou um tempo que faltava um dinheiro para completar as obras, eu não sabia como fazia. Aí o mentor espiritual falou, filho, troca os $. Tinha R$86 de dívida. Quando eu troquei, deu R$86 de dólar. Então, deu certinho. Deu certinho. Depois, com a doação do pessoal, eu construí 26 apartamentos. São os apartamentos que as pessoas ficam lá, Ficam lá deitadas. E hoje em dia também, Valdemar, a procura é muito grande. Não é aquela loucura que a gente no ano conhece, passado, ano retrasado, nós tínhamos 6.000 pessoas esperando. Nossa. Teve um dia, quando marcava por telefone, as indústrias de Leme paravam. Porque marcava de quarta-feira. O tronco inteiro era de Campinas, né? Então vinha de Santos, vinha de Sorocaba, parava tudo. De tanta ligação. Teve um dia que foi feito 12.000 ligações. Entendeu como é? Então, aí eles pediram para mim e tal, aí eu acomodei a situação, né? Hoje não existe mais esse problema. Não existe. A pessoa telefona, são 3, 4, 5 dias, né? Então são 2 telefones. Exatamente. Né? Porque a consulta é marcada no decorrer da semana, na sexta-feira. Isso, a pessoa telefona e marca. Entendeu? Aí então a secretária já dá todas as informações. Ela vem na sexta-feira. Aí vem na sexta-feira, é feito o trabalho completo. Faz a desobsessão, se for o caso, faz a limpeza no corpo, na parte perispiritual da pessoa. Então a pessoa já sai limpa e já dá o diagnóstico. Se for operação, ela retorna na segunda? Se for operação, retorna na segunda. Aí então ela vem só para ser operada. Aí ela é internada às 2 horas da tarde da segunda, ela dorme lá. Era operada segunda-feira à noite, ela dorme à noite e terça-feira nós abrimos o Evangelho. Aí eu faço a pregação, aí eu recebo, coisa maravilhosa, eu recebo o Frei Damião, não esse brasileiro, é um francês, um padre francês. Damião, né? Damião. Eu recebo outros guias, aí então eles fazem pregação. Até uma coisa maravilhosa que eu quero falar para você, bispo. Numa das pregações que o Frei Damião fez, ele falou sobre o amor. Como é verdadeiramente o amor? Porque nós falamos, eu te amo. Ama porque é nosso filho. Eu te amo, bispo. Eu te amo porque você é meu amigo. Eu te amo, minha esposa, porque é minha esposa. Mas o verdadeiro amor é somente aquele que Jesus disse. Ao momento que nós tivermos condições de amarmos a todos,
entendeu? Aí então é o verdadeiro amor, o amor que Jesus teve. E o interessante é que o João Melão Neto, a semana passada, ele prescreveu exatamente aquilo que o guia pregou aqui. Eu tenho até guardado. Ele esteve aqui ou não? Não teve. Não, ele escreveu na coluna do Estado de São Paulo. Coisa maravilhosa, rapaz. Sei. Então você vê que são coisas divinas, coisa maravilhosa, coisa, né, sensacional, né? Pode perguntar. Nós vamos ao intervalo ou vamos mostrar algumas imagens? Vamos ao intervalo? Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos voltar. Tem algumas imagens aí feitas lá do santuário e a gente gostaria que você explicasse para a gente e para as pessoas que estão nos acompanhando. O Leme Notícias volta já já. Fui eu que fiz o Daniel. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje conversando com o médium Valdemar Coelho, do Santuário Espiritual Ramatiz. Nós já fizemos no bloco anterior o perfil do santuário, o início de tudo isso, enfim, e a grande procura a respeito das pessoas, principalmente aquelas que sofrem de algum mal e que evidentemente procuram o santuário para buscar essa cura. Valdemar, nós temos algumas imagens aí feitas lá do santuário e eu gostaria que você, à medida que elas forem sendo exibidas, que você explicasse. Nós temos lá a sala das camisas, os troféus, enfim. Gostaria que você nos acompanhasse nessa viagem aí pelo santuário. Vamos lá. Aí à frente do santuário, né, os horários de atendimento, de segunda a sexta. Os telefones que as pessoas podem... É só por telefone, né? Não adianta ir lá, porque senão vira um tumulto, né? Tumulto, né? Esta é a frente do santuário, né, Valdemar? Nós temos ali essa imagem aí. Essa imagem é maravilhosa. As pessoas que conhecem ao vivo essa imagem. O que representa essa imagem? Quem que pintou? Da onde veio? Quando eu comecei ali na Carlos Koch, que naquela abertura, nossa abertura é uma abertura muito linda, muito religiosa. Então eu clamo a misericórdia de Deus, de Jesus, compreendeu como é que é? Então chegou um determinado momento, bispo, eu vi assim, nuvens assim, compreendeu? Fosforescente assim, eu olhava para nuvens assim, compreendeu? Daqui a pouco ela foi desaparecendo. Aí apareceu essa imagem. Essa imagem de Jesus. E como é que você reproduziu essa imagem? Eu olhava para ele, assim, olhava assim, né? Ele vinha flutuando no alto, assim, como é que é? Eu olhava, aí eu perplexo, como ele não sabia, né? Aí então eu perguntei, quem é, né? Aquela uma coisa estonteante, uma luz tão linda, né? Aí o meu guia falou, filho, esse é o Mestre Jesus. Como? É o Mestre Jesus, filho, entendeu? Aí eu comecei a falar para o povo, Jesus está presente, e eu comecei a chorar de emoção. Aí Jesus chegou perto de mim, sorriu, não abriu os olhos, a boca, e assim ele desmaterializou. Só que em volta dele, bispo, tinha a aura dele, saíam umas faixas assim, entendeu? Das costas dele, em várias cores, entendeu? Ela ia até o infinito. Não consegui colocar essa aura. Daí eu fui saber, ele falou que ele não quer se prevalecer perante os homens, que ele é igual a todos. Então se mostrasse aquela aura, ele ia se prevalecer, e ele não quer. Entendeu? E quem que fez, que reproduziu? Eu fui guiado, arrumei um velhinho de Limeira de 80 anos, e ele veio aqui, entendeu? E ele pintava, começou a pintar, entendeu? Você foi dizendo. E eu sentado projetava a minha mente nele. Aí teve uma hora que ele desceu do andame e falou, Valdemar, eu estou assim arrepiado, está acontecendo alguma coisa e tal. Aí eu saí, fui no canto, aí eu falei, pai, quem está aqui? Filho, quem está pintando é Michelangelo e Portinari. Porque se você vê a imagem, você vai lá, você olha ele de frente, você vai ali, ele sai realmente ele sai. É impressionante. É coisa impressionante, entendeu?
Você vira para cá, ele está olhando assim, entendeu? É como se fosse, pro espectador ter uma ideia, a televisão, do lado que você sentar, você está vendo a imagem correta. Exatamente. E é o caso aí. Vamos às próximas imagens aí para a gente comentar a respeito do Santuário Espiritual Ramatiz. Aí quem seria aí? Aí aquela artista da Globo, né? Lura de Oliveira, né? Cristiana de Oliveira? Cristiana de Oliveira, é. E aquela é uma senhora de Campinas, fazia parte do A Cristiana veio operar o quê? Parece que ela tinha problema de obesidade. Ela tinha problema de obesidade e quando o marido dela largou aquele Fábio Assunção, ela tentou suicídio. Ah, entendi. Então ela foi salva aí. Aí a Paula do basquete, né? Aí a Paula, quando ela foi operada. A Paula operou o joelho, né? Foi a primeira operação. O santuário ficou famoso pela Paula. Pela Paula. É. E parece que ela ajudou muito aí o reconhecimento das pessoas em relação ao santuário, né? Foi. Uma dúvida que ela... Daí, ali é da revista Placar, né? Foi capa da revista ali Placar. Ali é o Fausto, que era a seção brasileira, a Vera Moça, ali à esquerda. A Paula está à direita ali. Ah, entendi. E a Vera Moça também, que foi campeã mundial de vôlei, né? De vôlei, né? É. Vera Moça e Paula. Você recebeu desse pessoal aí camisas, troféus? Todos eles foram. Tem mais de 120 camisas lá de todos. Todas essas camisas foram doadas. Da Espanha. Tem aquele campeão, foi curado aquele campeão brasileiro, que tem aquela fábrica aqui, aquele japonês, o Yodo, como é que chama? Aquele que lutou aquele que lutou, que foi senador do Japão, né? Isso. O Muhammad Ali. Ele foi curado aqui também. Foi operado o governador de Santa Catarina também, o Pedro Ivo, como é amanhã. Então são coisas maravilhosas na vida da gente. E essas pessoas ainda mantêm contato com você, Waldemar? Bispo, por incrível que pareça, aquilo que Jesus falou, que curou 12 leprosos, só um voltou a funcionar. Só uma pessoa voltou a nós lá, é o Pavani. Conhece o Pavani, né? Sim. Esse que de Leme e tal, ele foi curado lá, ele estava desenganado com a coluna, então ele é a única pessoa, ele que é a esposa, que vão todas as terças-feiras assistir lá o culto, compreendeu? Sim. A oração, compreendeu? O que você está nos escondendo aí da gente? Não estou escondendo nada, não. Alguma novidade aí pra gente? Eu não estou escondendo nada. Aqui, quando o Golias com o Carlos Alberto vieram aqui em Leme, eles vieram assim a fazer uma propaganda, aquele Valdemar Curiati, que foi deputado, candidato. E o Luiz Sandoval é que trouxe eles. E eles me convidaram para o almoço, para a janta. E depois apresentaram-me, ele mostrou interesse em visitar o santuário. E nós fomos lá no santuário à meia-noite. E o Pinga, fotógrafo, foi junto. Tirou a fotografia, me deu esse quadro. E eu nunca tinha notado. Passaram-se 8 anos. Aí, como meu filhinho gosta de assistir o Carlos Alberto, mãe, liga no Carlos Alberto, mãe e tal. Filho, o papai tem uma fotografia com o Carlos Alberto. Quero ver, mamãe. Ela não achava. Aí, então, ela achou. Quando eu vi a fotografia, que já estava exposta no santuário, aconteceu uma das coisas mais lindas que pode acontecer. Você pode... Aqui, ó. Vocês viram aquela... Ali não... Olha lá. Então apareceu a aura crística de Jesus. Olha aqui, ó. Olha aqui. Na fotografia. Apareceu a aura crística de Jesus, ó. Lá não tem. Não tem aura lá, né? Não tem. Na imagem... na outra imagem, ali tem ela, tá vendo? Essa cor de rosa aqui, essa cor de rosa e essa aqui fosforescente, né? Está em volta da cor de rosa, você pode perceber. Exatamente, olha lá. Que coisa maravilhosa. E aqui embaixo? Aqui é o Carlos Alberto, né? Eu e o Golias. Vou mostrar aqui, olha. O pessoal do SBT ali, Carlos Alberto. Olha lá, a imagem anterior lá, lá não tem, ó. Realmente. Não tem. E aqui no quadro a gente vê nitidamente. E aqui também a fotografia antiga também não tem. Olha. Essa aqui também? Não tem. Essa é antiga. Está dando um pouco de luz ali. Ali não tem também.
Não tem, ó, tá vendo? Não tem, tá vendo? Olha lá. Não tem, ó. Aí, as pessoas podem perceber. Olha que maravilha, ó. Que maravilha. Maravilha. Então a Globo veio, posso falar da Globo, Pode, né? pode. A Globo veio aí, me pegou a fotografia, são 2 fotografias. Quando a NASA dos Estados Unidos veio aqui me entrevistar, o cientista, veio uma senhora Gilda, que é psicóloga, psiquiatra lá do Rio, ela tirou a fotografia. E saiu também naquela fotografia. E a Globo me estragou, ela me riscaram tudo aqui a aura na outra fotografia. Tá aí uma cobrança aí para menos platinada, né? Que em toda fotografia sai essa luz aonde eu apareço, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, essa luz aqui cor-de-rosa, tá vendo? Ah, sei. Ali dá para ver bem nitidamente. Exatamente. E aqui eu tenho uma fotografia, quando o Vira Patara apareceu para mim, ela foi noiva do Dr. Peixe Abade. Tá aqui. Aí então a Lázara Peixe me deu essa fotografia. Quando eu fui ver, o Padre Anchieta apareceu na fotografia. Tá aqui o Padre Anchieta, ao lado do Dr. Peixe, ó. Ó, aqui o Padre Anchieta apareceu. Vê se dá para pegar bem, ó. Olha lá ele lá. Padre Anchieta. Porque a cama de Anchieta, ela lá em Suarão. Isso, no litoral paulista. No litoral paulista. Essa foto foi feita lá no litoral? Não? Lá no litoral. Lá no litoral, na pedra de Anchieta. Que o Dr. Peixe ia rezar lá. E a turma ali era de Descalvado e outros de Limeira, tá vendo lá? Entendi. Que coisa impressionante. E só depois com a revelação da foto é que você foi prestar atenção que eu fui prestar atenção. Ela me deu, a Padre Anchieta, entendeu? Você tem uma carta de quem aí? Agora, tem uma coisa pra você que eu nunca mostrei pra ninguém. Vamos lá, é uma exclusividade. É uma coisa pra ler, você vai ler, você promete que... Tá? Então, é o único médium, talvez, no mundo, que tem essa fotografia. Seria aqui. É o Papa. Tá aqui quando ele mandou pra mim. Ele mandou pra mim, compreendeu? Santuário Espiritual Matias, Carlos Krempel. E o que ele diz aqui Se você quiser ler, pode ler. Eu não estou... Você quer que eu leia para você? Pode ler, vamos ler. Lembrança de Roma, no dia 2 de 9 de 85, senhor Valdemar, Carolina, ao fratello Valdemar, per tutti che hai per fratelli brasiliani, um abraço cor Jean Paulo II. Por tudo aquilo que eu tenho feito pelos irmãos brasileiros, recebo um abraço do padre. Sabe, quem mandou, eu operei uma prima dele. Entendi. É uma prima dele, entendeu? Então ela falou para ele e tal, então eles mandaram essa foto para mim, olha como é que está. Nunca mostrei para ninguém. Para não criar polêmica, para não criar, não sei como é, bicho. Tá aí, então. Esse realmente deve ser um troféu, hein? Essa carta do Papa. Tá aí guardado comigo. E tem um outro negócio aqui também, Paulo. Bem rapidamente, que nós estamos já no finalzinho do programa. O que você tem aí? Não, eu já mostro para você. Quando o Daniel, teve aquele problema, ele jurou que nunca mais voltava para cantar. Nunca quando mais. Morreu o companheiro o João Paulo. Aí então, ele veio aí tomar um passe na sexta-feira, entendeu? Aí o povo foi embora, eu segurei ele com os médios, compreendeu? Fizemos uma vibração, demos luz para o João Paulo, que ele estava presente, acompanhando o pai dele, não ele. Aí então ele recebeu a luz, compreendeu? E ele foi levado para a espiritualidade. E ele não queria cantar, aí eu falei para o meu filho, para o Maim, vai, pega o violão. Daniel, você vai cantar para nós aqui. Não vou, eu não canto mais, eu jurei. Daniel, Jesus está pedindo para você cantar. Está pedindo para você cantar, Daniel. Não canto, pelo amor de Deus. O Daniel estava violão aqui, cantou, ele sorriu para mim assim, começou a cantar, nunca mais parou até hoje. Nunca mais, ele nunca abordou esse assunto.
Eu precisei dele uma vez para essa criança aqui que não tem os pés e não tem as mãos. Eu queria auxiliar por intermédio da Maria Braga, nem resposta ele me deu. Como eles, todos os artistas, ninguém mais. Valdemar, infelizmente nós estamos finalizando o nosso Leme Notícias, primeira edição. Eu quero agradecer. Nós sabemos que o papo com você demoraria aí um pouco mais, 2 programas, 3 programas, que o assunto realmente é muito vasto. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença aqui, por atender o nosso convite. Uma mensagem ao povo de Leme, no seguinte, que não existe religião, existem religiões. Cada um pregando a palavra do Pai a seu modo e condições. Siga uma religião, ame a Deus e Jesus. Todos nós, as pessoas estão separados de Deus e de Jesus. Não pode, meus irmãos. E eu vou deixar para vocês, porque todo mundo pergunta por que nós estamos vivendo essa situação. É muito fácil. Há 2000 anos atrás, Jesus já esclareceu para nós exatamente aquilo que ia acontecer. Quando assim ele disse, no fim dos tempos, disse o Senhor, haverá separação do joio e do trigo, haverá maremotos, terremotos, vendavais e atentados. Irmãos não se entendendo mais entre irmãos, jovens se prostituindo de corpo e de alma, governos corruptos. E a esse tempo Deus soltará a besta Apocalipse. Então, nós estamos vivendo esse fim do tempo. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade em amar a Deus e Jesus verdadeiramente. Procurar não enganar ninguém, procurar viver numa vida libada de bons princípios, de amor e caridade e fraternidade. Para encerrar, nós somos salvos pelas nossas obras, meus irmãos, e não pela nossa crença. Um beijo a todos. Tá aí, muito obrigado ao médium Valdemar Coelho. Para você que nos acompanhou, uma boa tarde e até o próximo Leme Notícias. Valeu. Executar nele. O Conselho Político Municipal foi criado para servir como órgão consultivo do prefeito para melhor gerenciar a cidade. Participam dele todos os políticos que já foram prefeitos, vice-prefeitos e presidentes da Câmara Legislativa de Leme. Atualmente, seu presidente é o ex-prefeito e empresário Luiz Fernando Marque, que é o nosso convidado de hoje no Leme Notícias, primeira edição. Ele também é o presidente recém-eleito da Associação dos Fabricantes de Tubos Cerâmicos da América Latina. Ele vai conversar conosco sobre as atividades do Conselho Político e também sobre a realidade empresarial do município. Fique ligado, o Leme Notícias, primeira edição, vai a um rápido intervalo e volta já.
o Leme Notícias, primeira edição, hoje recebendo o ex-prefeito, o empresário Luiz Fernando Marque. Luiz, muito obrigado pela presença, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Leme Notícias. Para mim é um prazer muito grande, bispo, atender um convite seu e trazer um abraço ao nosso telespectador. Muito bem. Luiz, antes da gente entrar nessa seara política aí, eu gostaria que a gente desse uma passada, principalmente no que diz respeito às suas empresas. E nós sabemos que sempre existe aquela polêmica e aqueles debates a respeito da questão do amianto. E vocês, realmente, empreendedores nesse ramo e reconhecidos nacional e internacionalmente em função do trabalho que vocês vêm realizando já há mais de 50 anos. Como é que está essa situação do amianto? Vai se continuar fabricando, não vai? Como é que vocês estão procurando aí o novo caminho? Bom, nós estamos trabalhando baseados numa lei federal que nos garante que nós podemos trabalhar com o fibrocimento e o amianto até 2005. Isso é uma lei federal e ela tem que ser respeitada. Eu acredito que a partir dessa data nós não vamos ter mais produtos com amianto. Agora, nós não estamos parados aí no tempo e hoje nós já podemos oferecer lá alguns produtos sem amianto. O caso das caixas d'água, que nós temos caixa d'água com amianto, cilíndrica e retangular, temos as caixas d'água sem amianto, completamente sem amianto, e temos as caixas plásticas. Tudo isso aí foi o primeiro passo. Nós estamos montando, já adquirimos da Voith um projeto, é da Suíça, da Áustria, um projeto muito grande para a implantação também das chapas, que é o forte da nossa produção. As chapas de amianto, as telhas de amianto seriam... Nós chamamos chapas de amianto, são as telhas de amianto. E nós já estamos em montagem. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, nós temos lá uma pessoa do exterior, um engenheiro que chegou essa madrugada em São Paulo, já está na fábrica, que vem vindo, colaborando. E do que seria essa nova telha de plástico? Não, você vê, isso seria o PVA, o plástico, o PVA. E nós fazendo muitas experiências, as experiências têm que ser necessárias, porque isso também aconteceu na Europa. A Europa hoje, por exemplo, já está no fim, ela já está trabalhando sem amianto, mas ela teve do governo lá, fora eles terem mais condições financeiras do que as empresas nacionais, eles mais tiveram apoio lá? Mais apoio do governo e tiveram de 5 a 8 anos para mudar. Nós aqui, houve um pouco de política no meio, mas nós estamos satisfeitos com os 5 anos, já se passaram quase 2 anos, e pode crer que até o fim do ano, Leme terá uma das primeiras fábricas fabricando telhas sem amianto. Isso em Leme, para nós, é uma vitória muito grande, para a cidade E existe uma coisa importante, a manutenção dessa mão de obra, desses principalmente empregos. Em função do quadro atual, onde muitas empresas estão fechando. Perfeitamente, e nós estamos preocupados com isso. E os nossos funcionários estão tranquilos, porque eles estão vendo lá, estão acompanhando o nosso desenvolvimento, experiências, gastando bastante, e nós estamos realmente afinados com a política do governo. Infelizmente, muita gente trabalha contra sem saber o que é que está acontecendo. Mas a gente tem que cumprir. E também tem uma coisa que nós temos que considerar, viu, bispo? Que seria aquela posição do governo federal que troca. Nós vamos trocar o governo. Sim. Nós não sabemos quem vai entrar e qual vai ser o pensamento desse outro. Você acha que isso pode ser mexido? Ele pode ser mexido, pode influenciar, apesar de termos uma lei, né? É por isso que nós estamos usando todo o tempo que nós podemos e novas tecnologias, antecipar, para ver se no começo do ano nós temos uma linha de produção já sem amianto. Agora você foi recentemente eleito, Luiz, para essa associação aí dos tubos cerâmicos. O que é essa associação? E me parece, em função de ser da América Latina, um cargo de responsabilidade importante. Perfeitamente. Nós pulamos do amianto para as manilhas. Para as manilhas, né? Os tubos cerâmicos. É o mesmo problema, né? Nós não temos quem nos representa. É uma situação difícil, entendendo? A Sertubos foi fundada há 2 anos e o presidente era um empresário de Tambaú. Ele não quis mais, houve uma nova eleição e nós assumimos a presidência. Também participa aí uma firma da Colômbia. Fabricante de manilha, todos iguais. Porque quando existe uma concorrência internacional no Brasil, há uma necessidade de também uma de fora participar. Por isso é internacional, porque a verba também vem de fora. E nós ficamos aí, é um cargo difícil,
porque você tem que acompanhar tudo novamente. E é outro problema. O plástico também é um concorrente forte hoje para o tubo cerâmico. Mas o tubo cerâmico, ele emprega milhares de pessoas. E ele é tradicional. Você vê aí, tem tubo cerâmico no Brasil há quase 100 anos aí, normalmente sendo usado. Nós tivemos recentemente numa viagem à Europa, mais precisamente à Grécia, onde nós vimos lá tubo cerâmico com mais de 500 anos. Isso é um produto eterno. Porque a grande concorrência é o PVC, né? É um PVC. E hoje você usa aí um produto, uma matéria-prima barata e que tem condições de você fazer também esse tubo cerâmico mais acessível ao consumidor final. E ele é eterno, ele é duradouro. Isso é a coisa mais importante. A associação vai nos dar trabalho, está nos dando, mas eu acho ela importante e ela vai indo bem. O que está atrapalhando, e inclusive hoje inicia-se em São Paulo, e se eu não me engano, acho que posso até mencionar aqui, a TV Bandeirantes inicia no Jornal da Noite hoje uma série de uma reportagem, o caos que vem enfrentando o saneamento básico no Brasil. Se você vê que cada R$1, isso que é importante, cada R$1 que se usar para o saneamento básico vai economizar R$3 na saúde. Esse programa se inicia hoje, é uma série e nós vamos acompanhar. E nós vamos opinar isso no final do programa, dessa série aí. E também nós temos que dizer que nós fomos ouvidos na semana passada pela Voz Populi, onde nós também demos a nossa opinião, como presidente da Sertubos, do perigo que nós corremos também com os concorrentes. Tudo no Brasil é bom, bem-vindo aí, privatiza isso, terceiriza isso é muito bom. Ninguém é contra, mas nós precisamos nos precaver com o futuro. Porque é mais dinheiro que sai do país, um dinheiro que já não existe, porque ninguém vem aqui para aplicar e ir embora. Ele vem aqui com ganhar dinheiro, isso é natural. E a nova tecnologia, sem dúvida nenhuma, vai diminuindo, vai fechando o cerco de diminuição de mão de obra. Essa questão da mão de obra que você frisou aí, e até uma preocupação muito grande por parte de vocês, diretores da empresa, nós temos aí recentemente uma informação que nos doeu bastante, até porque é uma empresa tradicional. Nós vamos até citar o Curtume Pó de Boi, que está aí numa situação delicadíssima e fecha agora as suas atividades. Como é que você vê isso aí, Luiz? Uma empresa tradicional e muita gente na rua agora. É mais ou menos isso que eu vinha falando. Nós também estamos lutando desesperadamente e nós temos a chance de substituir. No tubo cerâmico, por exemplo, nós estamos lutando contra isso. É mercado. O mercado básico, o material básico da construção civil, ele está lutando, ele está sofrendo. E eu acredito aí, o povo, essa família, que é a família Pó de Boi, nós devemos mencionar, é uma família maravilhosa. É uma família, é uma empresa de mais de 90 anos em Leme. É uma empresa que se dedicou para Leme de corpo e alma, seus familiares, sua família. Todo mundo só sabe fazer corpo, porque se preocuparam com isso. Eu acredito que eles estão encontrando dificuldade no mercado nacional, que fugiu um pouco deles, e o mercado internacional é muito exigente. Eu acho que isso é que vem acontecendo. Eu não tive a oportunidade de conversar com nenhum dos diretores, mas nós temos que ressaltar aqui que a credibilidade dessa família e dessa firma é muito grande e merece o nosso respeito. E eu só lamento informar que eu acho que tem mais empresas nesse caminho dentro da cidade de Leme. Vocês recentemente lá do grupo Infibra, Vermatex, adquiriram aquela área que era da antiga Teca. E o que se pretende com aquilo ali, Luiz? Qual é a intenção de vocês? Veja bem, essa situação é uma pergunta até meio difícil de ser respondida, mas a gente vai tentar colocar. Essa área aqui lá que a Teca deixou é até engraçado. Ela serviu no passado até para eleger políticos aqui, não é isso? Então a gente tem que admitir que, eu lembro de uma coisa, você deve lembrar, que se colocou lá na cerca, um monte de cerca, 3 mil novos empregos lá, quando a firma já estava quebrada já. Pelo menos aqui não se refere a Leme. Foi realmente uma... E de fato ela foi embora a firma, o crédito ficou para os bancos, e é a melhor área que tem toda essa região, daqui até Limeira, daqui até Ribeirão Preto. Não existe uma área em condições de receber uma indústria de base forte, onde ela é vista por todo mundo, que ela está no trevo de Leme. É uma empresa aí com quase 90 mil metros quadrados, com uma área construída maravilhosa, pronta para receber qualquer tipo de firma. Então nós temos condições de dizer que o futuro ali
nós estamos mexendo, mas se trata de uma coisa grande. O importante para a cidade é que nós vamos manter aquele local, ali vai se instalar uma fábrica. Não, Tem não, umas seria, dúvidas... não seria do grupo Santos? Não sei, do nosso grupo, mas nada que se relaciona aos produtos que nós fabricamos até hoje. Sei. Será uma indústria nova e existem vários tipos de negociações. Nós adquirimos isso faz somente 30 dias. Não está dando problema para tempo suficiente para você resolver, né? Isso aí. Mas creiam, e a população pode ficar tranquila, que dentro daquele espírito nosso de progresso, de investir só em Leme, nós vamos sair ganhando mais uma vez. E eu fico muito feliz de dizer isso aí, porque não estamos em campanha política, não somos políticos, não temos pretensão nenhuma. É um negócio realmente voltado, lógico, pelos nossos interesses pessoais, para o nosso grupo, mas onde a cidade é a maior beneficiada com a recuperação de impostos e com a criação de novos empregos e manutenção do emprego numa época tão difícil que nós vivemos de empregos. Oi, nós vamos fazer uma pausinha aqui dentro do Leme Notícias, daqui a pouco nós voltamos a conversar e vamos ver se a gente entra no outro campo agora, o da política, tá bom? Já já nós voltamos. O Leme Notícias vai a um breve intervalo e volta já já. É o Leme Notícias, primeira edição. Hoje recebendo o empresário, o ex-prefeito Luiz Fernando Marques. Nós tivemos no primeiro bloco, abordamos alguns assuntos relativos às empresas, essa questão da falta de empregos, empresas fechando, enfim, uma pincelada a respeito dessa questão pelo fato do seu Luiz ser empresário já há muito tempo. Agora nós vamos falar especificamente dessa questão política. O seu Luiz é presidente do Conselho Político Municipal, que reúne, como nós dissemos na abertura, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos e ex-presidentes de Câmara. E, no entender das pessoas, quando esse conselho foi criado, imaginou-se de que ele seria um órgão que ajudaria muito a administração municipal, porque seria um órgão de consulta, mesmo porque ali dentro fazem parte ex-prefeitos, ex-administradores com muito mais experiência, vamos dizer assim. Senhor Luiz, como é que funciona na prática o Conselho Político? Ele é realmente um órgão de assessoria ao prefeito? Bom, veja bem, o prefeito, após os 5 ou 6 meses assim, de governo, esse segundo mandato dele, ele disse que gostaria de formar um conselho político, onde ele também seria um consultivo, né? Sim. Onde ele ia buscar, com esse conselho político, tirar algumas dúvidas que ele pudesse ter na cidade, onde pudesse clarear também os caminhos e as decisões. Né? O próprio nome diz. Esse conselho foi formado por ex-prefeitos, ex-vice-prefeito e ex-presidente de Câmara. Então não houve nada político, apesar de ser todo mundo ex-políticos, mas houve uma boa vontade, onde todo mundo aceitou. Ali tem gente de todos os partidos, e ele também me escolheu como o presidente desse conselho político. E nós ficamos contentes, porque se você está fazendo alguma coisa pela cidade, eu acho que você tem que esquecer tudo e fazer. E nós tivemos 2 participações, eu acho muito importante. Nós fomos consultados qual seria a nossa posição, porque se falava muito em privatizar a Saicil. Nós demos contra, achamos que não seria bom e demos o conselho para ele. Felizmente o prefeito teve muito bom senso e realmente foi esquecido aquele episódio de privatizar o serviço de água e esgoto da cidade de Leme. Quer dizer, posteriormente ele nos apresentou um problema aí que seria o velório. Muita gente queria que aquilo fosse derrubado, reorganizado, não sei. Nós analisamos aí bastante, fizemos várias reuniões e nessas reuniões nós chegamos à conclusão que, fazendo algumas modificações no projeto inicial, ele deveria ser conservado naquele mesmo lugar, porque já tinha sido investido e tal. Se é o lugar certo ou errado, não era isso que estava em discussão no momento. Ele teria que dar continuidade. Fizemos algumas modificações, foram aceitas pela parte de engenharia da prefeitura, pelo prefeito. Levamos o pessoal da funerária, que é o pessoal que entende disso também, eles têm que dar palpite. E nós chegamos à conclusão que com modificações ia ficar muito bom. Realmente agora as obras estão em andamento, nós esperamos que
o prefeito logo nos chame novamente, porque nós estamos sabendo pela imprensa, não pelo prefeito, que parece aí que vai ser privatizado e tudo mais, mas nós ainda não fomos solicitados a privatização do velório. Do velório, isso seria do velório. E que também ele ele pediu para que a gente estudasse a respeito de privatizar também o cemitério. Nós fizemos algumas viagens para algumas cidades onde já existe a privatização, consultamos 2 pessoas em Limeira, consultamos Paulínia, algumas cidades assim, e nós achamos que tem jeito de fazer. Porque a preocupação é daqueles que, como vai privatizar um cemitério se eu já tenho uma caneira lá? Não. Quem tem é dono e acabou. Isso o próprio Conselho Político dali para frente, está orientando, seria, né? Dali para frente. Eu acho só que o prefeito, neste ano, ele nos disse que, nos informou nos últimos 15 dias, que ele vai marcar uma reunião agora para essa segunda quinzena de abril, onde há uma necessidade de resolver alguns problemas que estão pendentes. E eu acho que isso é importante mesmo para ele. Para isso, ele formou o Conselho Consultivo, né, o Conselho Político Consultivo, e ele tem que realmente recorrer a essas pessoas que têm reunido, quando necessário, com muito bom senso, sem discórdia e sem fazer política. Voltando nessa questão da política propriamente dita, nós tivemos aí recentemente, mais uma vez, você já acompanhou isso em outras oportunidades, sempre se fala nessa questão de um representante da cidade na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Mas vamos falar aqui mais humildemente nessa questão da Assembleia Legislativa. E mais uma vez repete-se um fato ocorrido já em outras oportunidades. Um grande número de candidatos e não se chegando a lugar nenhum. E Leme continuando sem o seu representante. Você entende que nós precisamos ter mesmo esse representante? Essa discussão a respeito, todos os anos em que se tem eleição, vem a baila e não se refresca em nada. Como é que você vê isso? Primeiro, eu fiquei muito contente quando eu vi que um grupo de pessoas de bem tentava se formar aí, uma união em torno de um nome só. Isso é impossível. Não tem jeito mesmo. Desde que o mundo é mundo, um e um são 2 e não vai mudar. Sei. E aqui não vai mudar isso aí, porque interesses pessoais sobrepõem aos interesses da cidade. Essa é a grande verdade. É um grande jogo de vaidade. É um grande jogo de vaidade. Começou a aparecer nomes de todas as formas, e esses nomes que foram aparecendo, sem crítica, eles mesmos deviam raciocinar um pouco e ver que eles não têm condições política, financeira, de nome, para disputar uma eleição desse nível, né? Porque é uma eleição difícil para disputar. Mas se a cidade cercasse em torno do nome, seria mais fácil. Eu respondo que seria interessante ter um deputado de Leme, porque os caminhos a percorrer, né, tanto em São Paulo, como governador, ou na Assembleia, ou em Brasília, são caminhos difíceis. Os caminhos são extensos, árduos, e esses deputados sempre abrem um caminho para a gente. Eles é que têm condições de abrir um caminho. Você é recebido mais rápido se você tem um deputado, principalmente se ele for do lado do governo. Então, isso seria muito bom. Mas, infelizmente, nós não vamos ter. Nós recorremos aos candidatos da região. Eu fiz isso porque, quando prefeito, eu também cheguei a fazer isso, porque há necessidade de recorrer aos deputados. E a gente fica devendo, a cidade fica devendo umas obrigações. Para esses deputados. Para esses deputados. E eles todas veem que pouco faz para Leme, não lembra de Leme. De 4 em 4 anos. De 4 anos aparece novamente. E eu pergunto hoje, nesses últimos 4 anos, eu não vejo um deputado que teve um destaque especial no que se refere a ajudar a cidade de Leme. Eu acredito sim que alguns ajudaram, por exemplo, eu solicitei a alguns deputados que me acompanhassem em Brasília, que fosse São Paulo comigo. Isso sim, são empresas que recorrem para tentar alguma ajuda, se salvar de uma forma ou de outra. Mas eu lamento mais uma vez que Leme não chega à união para isso aí. É minha opinião e dificilmente nós vamos ter um deputado, a menos que nós tivermos ainda, se há tempo para isso, um candidato somente. Isso realmente é uma utopia, porque nós tivemos no final da semana passada apenas confirmada a desistência do prefeito, Geraldo Macarenco, que não se dispõe mais a concorrer, a efetivação do nome do secretário de governo, do ex-secretário Djalma Gonçalves, como candidato mesmo. Nós tivemos o Orlando Gerola Júnior também abdicando da sua candidatura, mas mesmo assim são 4 ou 5 aí que vão partir para a briga. Você entende que realmente não vai ser dessa vez também? Não vai. O melhor candidato vai ser prejudicado, sem dúvida nenhuma. Esses votos vão fazer falta.
E aquela história de buscar votos para fora, se você veja bem, é mais fácil, nós perdemos votos para candidato de fora do que buscarmos o nosso candidato e buscarem votos fora. Se você somar, dificilmente a diferença vai ser coberta. Falando em política, você tem alguma pretensão aí para frente ou não? Não, nós encerramos, é isso aí. Nós dá oportunidade agora aos mais jovens, às pessoas que vêm vindo aí, e é nossa obrigação. Nós também entramos jovens na política, fomos bem apoiados. Graças a Deus deixamos um nome sério, deixamos aí para aqueles que virem no futuro um exemplo que nem sempre é seguido, mas um exemplo que deve de prevalecer a honestidade e o amor à cidade. Isso faz. Nós vamos trabalhar para aqueles que nós julgarmos, independente de partido, para aqueles que nós julgarmos que têm esses predicados, que têm realmente essas intenções, boas intenções, de aparecer na política para fazer uma carreira boa. Eu lamento porque eu fico vendo aí que esses possíveis candidatos a deputado estão preparando aí um tipo de uma plataforma para ser candidato a prefeito daqui a uns anos. Eu fico muito triste porque esses nomes também não apresentam muito aí credibilidade e não representam muito também em votos. Ser prefeito de uma cidade, vamos falar só de como Leme, de qualquer lugar, é muita responsabilidade. Precisa ter uma base, precisa ter amizade, precisa ter conhecimento. Precisa ser independente, não pode também ficar dependendo única e exclusivamente da política para viver, porque isso pesa demais, entende? Eu fico muito feliz em sair da política e sempre repetir que umas obras importantes que a cidade tem, nós aqui conseguimos. Para citar algumas? Bom, eu cito, por exemplo, o fórum, que foi um fórum que nós não pusemos um centavo, 100% do governo estadual, do governo Maluf. Quando nós fizemos a ponte do Taquari, era uma lástima que tinha aquilo lá. Aquilo lá era uma lástima, era uma ponte de madeira. Depois foi desapropriado em volta, foi feito um aterro lá que teve um valor maior do que a ponte até. Nós fizemos aí um ginásio de esporte, foi o primeiro, totalmente com verba estadual. Ajudamos a fazer o segundo, com 50% de verba. Tivemos um auxílio para fazer o estádio municipal e fizemos com recursos próprios. Fizemos o posto de saúde e fizemos vários postinhos pequenos que também foram acompanhando, né? E as obras pequenas, aquelas são obrigações. Você não pode citar água, esgoto, asfalto, que isso é uma continuidade. Isso todo prefeito que vir, não pode criticar, ele tem que entrar e fazer. Água, esgoto, asfalto, poste, trocar iluminação pública. Isso tem que fazer, porque é nossa obrigação. É o mínimo que um prefeito pode fazer. Portanto, eu não tenho nisso e até fico meio feliz que ninguém da família quer ser também político. Nós vamos trabalhar para a cidade porque nós precisamos de nomes bons, viu? Porque é nesta hora que não vinha uma empresa, você perde. Se você não tem umas autoridades que te representam, isso eu estou falando também, não é só o prefeito, um presidente de Câmara, os senhores vereadores, eles têm que ter uma responsabilidade muito grande. E tem gente que não tem credibilidade, me perdoa, tem gente que não sabe abrir uma porta, ou não tem uma porta que abre para ele quando sai de Leme. Então realmente fica difícil. Prefeito, me permita chamá-lo assim, por causa da nossa amizade e pelos cargos que você ocupou. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Leme Notícias, foi uma satisfação muito grande recebê-lo, as suas explicações, a sua experiência como político, como empresário, isso é realmente de grande valia. E desejar sucesso aí no seu lado empresarial, já que o político foi deixado de lado. Muito obrigado pela presença, Luiz. Eu agradeço, eu fico muito feliz em participar de uma empresa aqui nova, que surgiu em Leme, com bastante saúde. Isso é bom, as pessoas responsáveis, que eu aprendi a gostar também. É dessas pessoas que Leme precisa. Mas cito mais uma vez, que pena essas pessoas se correm também da política, não querem participar muito em razão do quadro, né? Mas eu agradeço bastante a oportunidade, espero ter levado aos telespectadores e as suas perguntas que eu tentei responder, que tenha dado um pouquinho de clareza e deixado um caminho aberto aí para negociações e mostrar que realmente Leme precisa muito dos seus filhos para crescer, senão nós não vamos sair disso. O meu obrigado e eu me coloco sempre à sua disposição, sempre que for necessário. Muito obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Hoje, o Leme Notícias, primeira edição, é dedicado à cidadania e à política. Vamos saber o que aconteceu na última sessão da Câmara dos Vereadores, realizada na segunda-feira. Os projetos, discussões e outros assuntos tratados pelo Poder Legislativo de Leme vão ser comentados pelo nosso convidado de hoje, o vereador e segundo secretário da Câmara, Sebastião Apóstolo Vilela, do PSDB, o Zizo. O Leme Notícias é informação a serviço da cidadania. Fique ligado, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. É o Leme Notícias, primeira edição, e hoje vamos conversar com o vereador do PSDB, o doutor Sebastião Apóstolo Vilela, o Zizo, todo mundo conhece, já Leme há muito tempo. Zizo, se você me permite, muito prazer em recebê-lo aqui no Leme Notícias. Obrigado, Bispo. Prazer todo meu, viu? Quanto tempo você está aqui em Leme? Já muitos anos. Praticamente já sou lemense, viu, Bispo? Já é lemense. Você é de origem mineira? Sou mineiro, nasci no sul de Minas, fui criado em Belo Horizonte, na capital. Estou aqui já há muitos anos, meus filhos são lemenses, né? E estamos aqui trabalhando para a cidade, para a comunidade. E como é que surgiu, Zizo, essa sua vocação política? Porque esse é o seu primeiro mandato, né? Nós estamos aí há um ano e pouquinho desse primeiro mandato e dessa legislatura. E qual é a sua expectativa? Como é que surgiu isso na sua vida? A nossa vida, a gente faz política, né, Bispo? 24 horas por dia. Mesmo sem querer, na família, né? Mesmo. A nossa vida realmente é política. Só que no lar, na casa, durante a nossa vida, a gente faz a política diferente da política do poder. E eu entrei na política 6 meses antes das eleições, filiei no PSDB, né, com o prefeito Nilo abonou minha ficha, uma administração que eu admirava muito, e fui pelo PSDB até por questões ideológicas, né? Sim. E deu, aí fui o terceiro vereador mais votado da cidade, com quase 1000 votos. Isso aí nos engrandece muito, até pelo trabalho que eu tenho, né, na cidade, nos postos de saúde. Eu sou funcionário público, atendendo o pessoal carente, atendendo no hospital, eu sou cirurgião de face também. Então isso aí é que eu acho que me levou a ser um candidato tão bem votado na primeira eleição. Você é funcionário público ligado à prefeitura no município, né? Eu sou funcionário público estadual, sou o único dentista estadual. Quando eu vim para Leme, eu fiz o concurso por uma vaga que tinha, passei, naquela época até era comandado por Campinas, né? Sei. E eu fiz o concurso e passei, trabalhei junto com o doutor Eni naquela época. Saudoso doutor Eni Jorge Drive, vereador também. Um grande companheiro, grande colega, grande político, né? E como é que você se sentiu nesse primeiro ano aí? Alguma dificuldade? A gente está aprendendo, né? Nossa vida é um aprendizado, né, Bispo? O ano passado foi aquela fase assim, de experiência, né? Agora eu acho que esse segundo ano vai ser um ano que cada um vai definindo melhor as suas posições políticas. Tá? E a gente está aprendendo. Junto aos seus colegas, né, aos seus pares, o relacionamento é bastante cordial, tranquilo, nas votações de projetos, nas discussões? Sem dúvida. Na Câmara tem 2 maneiras muito importantes de votar, até já falei isso na tribuna. Ou você vota politicamente ou você vota pela coerência. Tá? E qual é a sua relação? Muitas vezes o pessoal vai muito pelo lado pessoal, né? O que não deve ser, né? Não deve ser. A gente tem que olhar o lado... Às vezes, até politicamente é necessário, muitas vezes por pressão política, mas a gente tem que olhar mais. Eu sempre voto, muitas vezes, o projeto dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade que muitas vezes vem da Comissão de Constituição e Justiça, né? Qual é o seu relacionamento com a atual administração? O relacionamento é bom, o que for bom para a cidade. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, admiro ele politicamente, sabe fazer política. No entanto, você vê a trajetória política dele, vice-prefeito, prefeito, novamente prefeito, e sempre influente na cidade, né? Então eu tenho um relacionamento bom. O que é bom da administração, a gente vota. O que aconteceu foi isso, que eu sempre votei, estou do lado dos projetos que foram bons, a gente tem votado. Nós recebemos aqui essa semana, Zizo, por falar em prefeito, o ex-prefeito Luiz Fernando Mack, que nos concedeu aqui uma entrevista, e tratamos de vários assuntos, e logicamente política também.
e nós frisávamos a questão dos candidatos aí, de mais uma vez a nossa cidade buscar aí talvez um lugarzinho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ele foi muito cético em dizer que não acredita e mais uma vez nós vamos ficar sem o nosso representante. Qual a sua visão a respeito disso, Zizo? Minha visão é bastante clara, transparente. O candidato a deputado estadual, às vezes até a imprensa, tanto falada, televisada agora, não queira ver isso, bicho. O candidato a deputado, ele não é de uma cidade. A não ser que uma cidade foi igual a Campinas, tiver um colégio eleitoral muito grande, São Paulo, Santos, aí pode eleger o candidato como cidade. Mas no interior não existe candidato de cidade. Existe a cidade que o candidato reside. É igual o caso do Dr. Nelson Salomé, do de Porto Ferreira, o Marquesé, mas eles têm uma base eleitoral na cidade deles. Agora o pessoal quer ver isso como se fosse candidato de cidade. Cidade não elege, o que elege é região. Entendeu? Então, o candidato a deputado, ele não pode nem ser taxado por cidades. Um candidato sério mesmo que queira ser eleito por deputado Leme, um dia se tiver, ele não pode ser nem taxado de candidato de Leme, tem que ser de candidato da região. Ele tem que buscar voto fora. O Colégio Eleitoral de Leme tem 55 mil aproximadamente eleitores. Né? Com os votos em branco, nulo, deve cair para 43, 45 mil. Um candidato que queira ser eleito, ele tem que ter 55 mil votos, trabalhar no mínimo para isso. Tá? Então, como que Leme vai eleger um candidato? Isso até falei no programa aqui que teve, que isso aí é até uma falta de senso das pessoas. E da própria imprensa, às vezes, pode ser até partidário e tal, e queira jogar politicamente em cima disso. Mas Leme só vai ter o candidato mesmo quando ele tiver penetração em outras cidades também. Tá? Isso aí é real, tem que ter o pé no chão para chegar e falar. Não adianta essas briguinhas políticas e falar, tá? Ou candidato único, mesmo se for candidato único, não se elege mesmo. Não se elege, porque... Tá? E política é matemática, não adianta você querer também tapar o sol com a peneira. Às vezes o pessoal está sempre fazendo política e jogou essa aí de candidato de Leme. Tá? Então o candidato é da região. Tá, e eu faço aqui, eu até quero esclarecer aqui que eu tenho trabalho com o meu partido. Tá? Eu tenho uma coerência de trabalhar com o partido e meu candidato no partido, já desde o ano passado, pelo até o trabalho que tem em Leme, Dr. Nelson Salomé, deputado estadual, ele tem um trabalho em Leme. E as pessoas às vezes não sabem disso. Intermediou verbas, a verba do fórum que está construindo foi o Dr. Nelson. Antes dele ser do PSDB. Agora no PSDB ele tem conseguido mais coisa, até nos discursos dele ele fala isso, que ele tem conseguido, o que ele conseguiu em 6 meses no PSDB, ele não conseguiu nos 4 ou 5 anos de mandato dele como deputado estadual. Mas é nesse aspecto aí que as pessoas discutem um pouco, vereador, em relação justamente a esses apoios vindos de fora. Vamos citar o exemplo que você disse aí, do Dr. Nelson Salomé. Muito bem, a participação dele aqui tem sido efetiva, concreta, a gente tem acompanhado. Mas no momento de dividir o bolo lá, parece que a parte maior fica para Araras, que é a cidade dele. E as outras cidades pegam ali um pouco mais da sobra ainda. Então é isso que eles querem mudar. Que um candidato e um deputado da cidade, isso seria invertido, né? A parte maior do bolo ficaria aqui para nós. Não desmerecendo, evidentemente, a ajuda que esse pessoal nos oferece também. Não é por aí também ou não? Não, correto. O dia que Leme tiver o candidato, logicamente ele vai ter 50% da votação dele ou mais na base dele da cidade que ele mora. Mas ele não pode trabalhar só para aquela cidade. Agora, falar que o candidato só leva as coisas para a cidade dele não é verdade. Inclusive, eu posso citar o exemplo do candidato do nosso partido, o Dr. Nelson. Certo? Ele tem feito um trabalho em Leme, ele faz esse trabalho de formiguinha, de consulta na periferia, anos, né? Há muitos anos, é bem votado na cidade. É lógico que se ele teve 2.000 votos em Leme e 40 numa outra cidade, eu acho que ele vai, a divisão da maneira dele de ação vai ser coerente com a votação dele. O dia que Leme tiver um candidato sério, tá? E que trabalhar fora e deixar só de fazer discurso populista, só de candidato único para Leme, eu acho que Leme vai ter o seu candidato. Mas não adianta que Leme nunca vai ter um colégio eleitoral para se eleger um deputado sozinho. Isso aí nós temos que ter o pé no chão. E tem também, né, Bispo, as brigas pessoais de cada candidato, né, da sua força política, de deixar o seu poder político e dividir com um outro candidato. Isso aí
não acontece em Leme. E não é só em Leme, em qualquer cidade. A briga política ela é igual para todo lado. Ainda tive no outro estado e na outra cidade, os caras conversando que a política ela era terrível. Eu disse, não, a política é igual em todos os lugares. Em Leme é a mesma coisa, onde eu participo. Tá? E essa briga mesmo, tem que ter, a gente tem que ter no Poder Legislativo, que o qual faz parte, honestidade, hombridade e saber fazer política séria. Tá? Numa cidade, Ibaté, vou dar um exemplo para você ver como é que as coisas são. Ibaté, eles caçaram o prefeito já 2 vezes. O poder Legislativo lá está sem moral. Por quê? Caçaram o prefeito, 3 dias depois ele estava de volta. Por isso que quando a gente vota os projetos na Câmara, eu sempre falo que nós temos que votar baseado legalmente. E recentemente constitucionalmente. Também, o caso de Ibaté. Votaram, caçaram o prefeito. 3 dias depois ele foi no juiz, estava errado, voltou. Novamente fizeram outra politicagem lá dentro da Câmara, caçaram novamente o prefeito. Voltou novamente. Que moral que tem essa Câmara? Por isso nós temos que votar não só politicamente, às vezes depende, certas votações pode até fazer política. Não digo, porque a gente precisa, às vezes, o instrumento que nós temos do poder, que é o voto, de fazer pressão. Mas nós temos que votar sempre, a maior parte, dentro da legalidade, dentro da Constituição da legalidade. É porque, só acrescentando aí, você citou Ibaté, essa semana também em Ribeirão Bonito, parece que mais uma vez o prefeito foi afastado, assumiu o vice lá, e a coisa anda complicada lá também. Mas, vereador, como é que foi a sessão de Câmara da última segunda-feira? Quais os projetos, as discussões, os principais assuntos da pauta aí? A sessão de Câmara é dividida em 2 partes. A parte de expediente, que é a parte que lê os projetos que entram, que vão entrar e que vão ser votados, vão tramitar na Câmara, e o discurso dos vereadores, certo? Esse é o expediente, ela vai até às 10 horas, são 2 horas. Tá? E depois vem a parte da ordem do dia, onde são votados os projetos que já tramitou, passou pelas comissões e vão ser votados na ordem do dia. Nessa segunda-feira, teve 6 projetos, né, que foram votados. Entraram na ordem do dia. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa, aí nós voltamos para falar exatamente a respeito desses projetos, tá bom? Sem dúvida. O Leme Notícias vai a um breve intervalo e nós vamos voltar já já. Fique ligado. É o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando a respeito de política, e conosco aqui o vereador Sebastião Apóstolo Vilela, o Zizo, o doutor Zizo, que está comentando aí a respeito da sessão de Câmara da última segunda-feira. Nós vimos agora destacar principalmente a ordem do dia, os projetos principais discutidos e votados. Por favor, doutor. O que teve aqui já em segunda votação foi o projeto de lei 1102, é o que trata do funcionalismo, né, que modificava a lei complementar 2591, que é o Estatuto do Funcionalismo. Já foi votado segunda-feira por unanimidade, ele tirava alguns benefícios do funcionário. Então isso foi votado já por unanimidade, segunda votação, e já foi fechado. Quer dizer, não vai tirar mais nenhum benefício do funcionário, vai ser tirado. Direito adquirido. O segundo projeto também, Lei Complementar 1202, do prefeito, ele revoga o artigo 12 da Lei Complementar 5292, também sobre o funcionalismo. Tá? Esse aqui tirava a cesta básica. Foi votado por unanimidade, foi rejeitado, certo? Em segunda votação, e foi arquivado. Esse ano não volta mais. Esse ano não volta mais. E aliás, um projeto aí até meio que antissocial, né, vereador? É difícil assim, tirar já... aquilo que foi aquilo que já foi, que o pessoal faz parte do orçamento do funcionário. Exatamente. Né? Tá. E o outro aí, vereador? Depois veio o projeto de lei 902 do vereador Gustavo, né, que autoriza a prefeitura a credenciar profissionais de saúde e serviços de saúde para atender a população do SUS. Primeira e segunda discussão. Foi pedido visto pela vereadora Isabel Parolin, do PT? Porque é um projeto bom, mas tem que ser discutido. O que é esse projeto? É um projeto que autoriza os médicos da rede privada a atender os pacientes pelo SUS. O SUS paga uma consulta irrisória. Me parece que já algumas cidades foram feitos
esse convênio. E ele é bom porque ele vê o lado do público. Quem quiser atender num consultório particular é só ir direto em vez de ir num posto. Sim. Só que o lado do médico a prefeitura, além da consulta SUS, dá uma gratificação para o médico. Tá? Então, tem bastante coisa polêmica que precisa ser estudado mais profundamente nesse projeto. E a prefeitura, na situação atual, aliás, todas elas, numa situação de penúria, aí seria mais uma despesa. Ah, sem dúvida. Mais uma despesa. Mas esse projeto é bom, viu? É bom. É bom. Porque ele tira, ele tira aquele vínculo de funcionário público, né? Do funcionário da saúde com a prefeitura. Ele vai atender no seu consultório. No consultório. Tá, e o paciente vai ter um atendimento mais humano, particular, mais humano, né? Com consulta hora marcada. Aí vem aquela consulta. Hoje, com uma consulta do SUS é R$3 e pouco. R$3? R$3 e pouco uma consulta. Não é qualquer médico que se dispõe a isso. Então, né? mas aí vai ter um outro detalhe. A prefeitura, o que ela gasta com o médico, né, então ela normalmente, eu vi um projeto desse numa outra cidade, então aquela parte que ela gasta com o médico é feita, então ela vai repor nessa consulta para o médico durante o mês. Só que precisa ver hoje se tem, quantas consultas vai ser, quais os médicos vão poder ser, né? Eu levantei uma questão na discussão na reunião de bancada, se for interessante para o médico, e se tiver 20 médicos para 2 vagas, por exemplo, ou credenciar. Vão credenciar todos? Quanto atendimento vão ter? Os médicos? Se fosse no caso para dentistas, você iria, né? Você entraria nesse programa? Isso tem que ser muito bem discutido, tá? Porque eu já atendo em consultório há muitos anos, né? E atendo na rede pública também. Então, o que for bom para ajudar os pacientes mais carentes da população, né? A gente vai... Né? Então esse projeto vai ser... Esse projeto foi pedido vista pela vereadora Isabel Parolin. E ela vai estudar e esse projeto deve voltar semana que vem, se o presidente da casa colocar. Na sequência? O quarto projeto foi o projeto de lei número 1502 do vereador Beto, né? Decreto de utilidade pública Associação Viva a Vida, das mulheres mastectomizadas. Isso aqui dá das mulheres mastectomizadas, né? Foi votado e aprovado por unanimidade. É um projeto social, né? Isso aí normalmente sempre passa na Câmara por unanimidade. É uma associação que tem um trabalho espetacular, né? Você deve conhecer. Sem dúvida, conheço o trabalho deles. Então isso aqui não tem nem como discutir, né? Então foi aprovado por unanimidade esse projeto. E o quinto projeto, projeto de resolução dos vereadores Simeone e Clóvis, né? Também constituindo comissão de assuntos relevantes, também aprovado por unanimidade, para ter comissões de estudos e apresentar sugestões visando a melhoria da segurança pública. Tá, eles são da área de segurança, né? E depois teve um outro bastante polêmico, que é o sexto, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ao projeto de lei 502 do vereador Edmilson Adriano, que fixa o dia de pagamento dos funcionários públicos no dia 10. Isso ele comentou com a gente já há um tempo atrás e gostaria que fosse colocado realmente em lei, porque ele entende que o funcionalismo fica meio que perdido, né? Não tem uma data certa. O que aconteceu com esse projeto? Esse projeto, o parecer foi aprovado por... Eu esqueci de marcar aqui. Me parece que foi 11 votos a 5. Sei. Tá? Porque o presidente não vota nesse caso. Então, eu votei pelo parecer, porque a minha coerência é sempre votar pelo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que ele declarou que esse projeto é ilegal. E eu também entendi que esse projeto, ele é um projeto inconstitucional. Você não vai ter condição de fazer. Porque tem tantas leis que já... O problema não é ter condição, já tem leis que... por exemplo, no caso da CLT, o funcionário recebe no 5º dia útil, e com sábado e domingo, normalmente dá dia 7, ou quando tem feriado, dia 8 o dia de receber. As empresas pública paga nesse dia. Parece que ele queria fixar no dia 10. Ele queria fixar no dia 10. Na realidade, esse projeto é bom. Mesmo que tivesse uma emenda que modificasse, passasse, eu achei até, na realidade eu votei pelo parecer, mas como ele vai continuar tramitando, poderia até, em discussão com o Executivo, lançar um dia que seria bom para o funcionário. Mesmo que seja dia 15, o funcionário precisa de quê? De saber o dia que ele vai receber. Saber o dia, esse é o grande problema, né? Porque quando não sabe se recebe dia 20, dia 15, dia 12, às vezes paga dia 12. Ele pode se programar também, né? Exatamente, é a programação. Porque a gente quer programar, e principalmente a pessoa direita, ela quer ter o dia certo dela pagar. Tá? Então, no dia 2, então que faça uma emenda, passa para o dia 15, conversado com o Executivo. Sim. Dá para pagar dia 15, que seja dia 15, dia 18, mas que tenha um dia certo para o pessoal programar.
Né? Esse é o grande empenho do vereador. Na realidade, ele é inconstitucional. Eu votei pelo parecer. Pelo parecer, que votou contrário, né? Pelo parecer contrário, né? Mas, na realidade, ele é um projeto que, se for analisar direitinho junto com o Executivo, eu sempre falei isso, eu também sou funcionário, trabalho nos postos de saúde, que o funcionário precisa ter um dia. Desde há 6 anos, a administração anterior também, vem tendo atraso. Vem tendo esses problemas. Isso aí é um problema que está tendo já há muito tempo, porque por causa de cofre, de recebimento. E não adianta, bicho, se a prefeitura, se a gente deve, quer pagar, mas quando não tem dinheiro, não tem como pagar. Se a prefeitura não tem como pagar, não adianta projeto. Já existe a lei complementar, e me parece também que existe lei federal, que tem que pagar, me parece que até o dia 7. Isso foi discutido lá em plenário, né? Então, esse assunto, você entende que o melhor caminho seria realmente conversar com o Executivo, fazer lá com a Secretaria da Fazenda, uma coisa nesse sentido, para tentar buscar um meio termo. Exatamente. Isso aqui seria um assunto que, na realidade, apesar de eu ter votado a favor do parecer, mas eu fui vencido, a tramitação desse projeto é bom, tanto para o funcionalismo que até para o próprio Executivo, para o próprio prefeito, né? E muito mais ainda para o funcionário. Né? Porque se tiver um dia que ele possa pagar e definir, dia 15 ou dia 18, que tenha dinheiro em caixa, é melhor para o funcionário programar. É muito mais fácil. E a própria municipalidade também já sabe que naquele dia ela vai ter que dispor daquele montante de dinheiro para fazer o pagamento. Mas isso, nesse ano de trabalho, aí, nesse primeiro ano seu, qual foi a sua indicação, o seu projeto de relevância que você poderia nos destacar? Bispo, eu poderia fazer N projetos. Se eu fosse fazer projeto em cima de leis que já existem, eu teria N projetos aí, tá? Mas eu fiz um projeto que eu sempre tenho dito, se eu morrer hoje, eu já estou realizado dentro da Câmara de Leme. Foi o projeto que dá transparência a nós políticos, a nós vereadores, tá? Foi o projeto que eu acabei com todo tipo de votação secreta na Câmara. Votação secreta para título de cidadão, para medalha Newton Prado, para cassação de prefeito, de vereadores e principalmente eleição de mesa diretora, que era sempre muito nebuloso. Vai ser tudo às claras. Vai ser tudo às claras. A partir de agora está sendo tudo às claras. A partir de que esse projeto meu entrou, então já é um projeto que me deixa muito realizado como político. Eu acho que foi um grande marco, até da minha maneira de pensar e da minha transparência. Nós sempre temos que ser transparentes. E falo mais, se dependesse de mim, eu sempre tenho cobrado isso. Quero fazer uma moção de apelo ao Congresso Nacional que volte, que nós temos que ter fidelidade partidária. Para quê? Para que nós tenhamos discussão maior, que o partido faça parte do poder. E não ser igual hoje, cada um discute individualmente. Da sua maneira, né? Entendeu? Da sua maneira. Nós vamos ser fortes dentro do partido. E o partido, com isso, bispo, a corrupção deve acabar uns 70%, 80% nesse país. Mas a partir do momento que tiver o partido discutindo na frente. Entendeu? O presidente não vai discutir com cada deputado individualmente, nem o prefeito vai discutir individualmente com cada vereador. Ele vai discutir com o partido. Então a figura do vereador ela vai ser importante dentro do partido e nós vamos ter um retorno maior também dentro do partido, nós vamos ser mais importantes como político. Entendeu? Porque hoje é um tal de bater cabeça, cada um olha o seu lado individualmente. Tá? Então, é isso aí que eu falo, que eu acho que nós temos que ter transparência. Eu acho que isso vai ser corrigido com o tempo. Nós estamos saindo de uma ditadura, né? Mas essa questão dessas próximas eleições, nós estamos já no finalzinho, Zizo, nas próximas eleições, agora essa questão da coligação, por exemplo, de cima até embaixo, vamos falar assim, federal, estadual e municipal, todos vão ter que se coligar com os mesmos partidos para que não haja realmente. Isso já é um primeiro passo? Isso é um grande caminho. Mas você sabe que lá em Brasília está tendo um muito grande, inclusive o próprio Senado Federal já votou contra essa medida e vai ser, se eu não me engano, vai cair. E isso aí já é um início muito grande, estou torcendo, vibrando para que continue essa medida, que já é um início para nós moralizar politicamente. E tem que começar a moralizar de lá, porque aqui nós não podemos quase nada. Tem que começar de cima. Tem que começar de lá. Então, isso aí já é o início, tá? Eu estou torcendo para que essa lei, mas pelo que eu estou acompanhando, vai cair. Vai dançar. Vai. Então, eles não querem cortar na própria Câmara, principalmente nesse aí, cada um levar a sua vantagem pessoal. Vereador, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer realmente a presença sua aqui, atendendo o nosso convite, muito solícito, por sinal, a sua boa vontade em aqui comparecer e trazer e discutir com a gente aqui os projetos, os assuntos tratados na sessão de Câmara da última segunda-feira. Muito obrigado, vereador, e sucesso na sua carreira. Bispo, eu que agradeço. Estarei sempre que for preciso aqui,
Obrigado. Esclarecer. Nós sempre temos que ser público e transparente, tá? Agradeço muito mesmo o convite. Lembro de você desde a época da Rádio Cultura, né? E quero deixar também um abraço para toda a população lemense, né, através desse canal de TV. Muito obrigado, então. Obrigado, eu que agradeço mesmo. O Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.